Irmãos, que bênção, toda essa primeira parte, todos esses louvores. Vocês gostam de cantar aqui, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Eu vou dar uma apertada lá na minha turma lá de Itanhaém, porque não tem tantos especiais assim lá, que bênção. E eu fiquei ali com a vontade de levantar para cantar também. Eu falei, não, eu vou deixar para o final. Deixei uma música no gatilho aí para nós juntos todos também louvarmos a Deus. Estou muito feliz de rever a amada irmã Raquel. Irmã Raquel, a gente tem orado pela sua vida, tá bom? Bastante. E eu agora estou em Itanhaém, irmãos, Igreja Batista Bíblica em Itanhaém, e você está nas orações lá, tá bom, minha irmã? Tem um povo muito grande orando por você. Eu acredito que você sabe que tem muita gente orando por você, mas você nem sabe que tem gente orando por você lá em Pernambuco. Na igreja onde eu me converti, né, eu mandei mensagem para minha mãe, Elizabeth, e toda vez que eu falo com ela, ela fala, nós estamos orando pela irmã Raquel, que você pediu. E agora nós temos também, eu vou compartilhar com vocês, a irmã Fátima, lá em São Vicente. Está também enfrentando a mesma batalha. Peço que os irmãos estejam lembrando dela em oração. E irmã Raquel, você não está sozinha, tá bom? Assim como você começou a cantar aqui, você viu a igreja vindo junto, é a mesma coisa nas orações. O povo de Deus está clamando pela sua vida, e que Deus vai te dar essa vitória em nome do Senhor Jesus, tá bom? Inclusive eu vou colocar você em contato com a minha mãe na fé, lá de Pernambuco, porque ela passou por essa mesma luta que você passou. Eu fui lá o ano passado, ela estava em fase de quimioterapia. Graças a Deus ela superou a batalha. É uma serva maravilhosa do Senhor, irmã Elizabeth, né? Um casal que me ganhou para Cristo, né? Ernesto, pastor Ernesto e a Elizabeth, e ela vai gostar muito de conversar com você. Então, conte com as orações do obreiro Amaro, da igreja de Itanhaém, das igrejas da Baixada Santista, Itariri, né? Eu estava em Itariri até o final do ano, estávamos orando por você em todos os cultos. E Deus há de nos dar essa grande vitória, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, irmãos, eu sou o obreiro Amaro. Se Deus permitir, né? Tudo é no tempo dele, né? Daqui a 2 meses, mais ou menos, pastor Amaro, né? Se o Senhor assim permitir. Amém? Eu tô sendo encurralado, irmãos. Eu estou sendo apertado pelos obreiros que estão vindo, né? O Birajara, como vocês conhecem, lá no Jardim Rio Branco, ontem foi o concílio dele, e glória a Deus ele passou. Então o Birajara agora é pastor Birajara. E eu tinha dito, olha, eu só vou para o concílio depois que o Bira passar. Eu não vou passar na frente do Bira, porque o Bira já é obreiro há muitos anos e eu cheguei agora e eu não vou fazer isso. E aí o Bira passou, para a glória de Deus. E aí apertou, né? Apertou eu, apertou o Eduardo, né? Apertou o Naldinho. Agora está chegando a nossa vez. Obrigado, meu Deus. Você é um servo maravilhoso. Então, irmãos, obreiro Amaro, estou servindo a Deus na Igreja Batista Bíblica em Itanhaém, lá no Jardim Umuarama. Alguém aqui já foi lá? Conhece? Sim. Ninguém daqui ainda foi lá? Nem você, Anu? Nunca foi em Itanhaém? A Angélica já esteve lá com a gente, né? Edilene também, né? Você também já foi lá? A irmã Doroteia já foi lá, irmã? Eu acho que eu já te vi lá, hein? Você para de me enrolar. É só uma. Itanhaém. Isso. Lá só tem uma. Batista Bíblica só tem uma lá. E já foi lá também, minha vez? Amém. Então vocês conhecem, né? A Igreja Batista Bíblica em Itanhaém, para ver se refresca a memória de vocês, já teve lá o pastor Edivânio, né? Aquele que é o policial, que agora está em Cajati. Já teve lá pastor Albertino. Já esteve lá pastor... eu só estou lembrando desses dois, né? Eu já estive lá por 4 anos, vim para Itariri, fiquei 1 ano e meio, quase 2. Agora voltamos para Itanhaém, devido a essa distância, né? Porque eu moro em Praia Grande, irmãos. Eu moro em Praia Grande, então de Praia Grande para Itariri estava ficando muito difícil.
Então a gente achou por bem voltar para Itanhaém. Estamos ali, ficou um pouco mais perto. Bom, mas reencontrar vocês é como quando a gente vai em outras igrejas. É uma grande família. A gente vê aqui esse culto maravilhoso. Eu particularmente, eu fico sonhando, irmãos, quando nós estivermos todos juntos lá no céu, amém? Um coral só, um grupo só. Não vai ter essa divisão, essa geografia que deixa a gente assim se ver de vez em quando, né? A gente vai se ver todos os dias. Eu não sei se vocês vão aguentar me ver todo dia também, né? Tem isso também, mas lá no céu não vai ter briga, vai ter, Luiz? Não vai ter briga lá, né? Briga de vizinho, negócio de retiro, não vai ter, né? Amém. Então tá bom. Nós estivemos no retiro agora nesse final de semana e eu vi os vídeos do retiro de vocês, dos jovens, maravilhoso. E nós estivemos no retiro lá em Mongaguá, nosso Ministério Cidade Náutica, né? Pastor Eli, o Birajara, o Nalvo e a minha igreja lá. 4 igrejas a gente se reuniu. Irmãos, foram inventar de botar o tema do retiro, a alegria de ser igreja. Aí Deus falou, vamos ver se esse povo é alegre mesmo. Foi muita luta, irmão. Ficamos ilhados, ninguém entra, ninguém sai. Acabou a luz, acabou a água. Foi uma loucura. E eu nunca vi um povo tão feliz e alegre na minha vida. Esse povo crente é tudo maluco mesmo, irmãos. Era tudo para a gente sair reclamando. E saímos de lá numa alegria, numa festa. E foi. Não conseguimos fazer as programações que a gente tinha pensado. E todo mundo alegre, sorrindo e feliz. Deus colocou a nossa alegria em prova. E graças a Deus fomos aprovados. Que alegria, irmãos. Que bênção. Estamos juntos, né? É estarmos juntos. É o Espírito Santo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Bom, a palavra do Senhor nessa noite para nós encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 15. Compromisso da igreja com Deus vivo. Palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Compromisso da igreja com Deus vivo. Se alguém puder, quem está no computador aí, volta o versículo anterior, 14, para a gente pegar o fio da meada. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Oremos. Senhor, a tua palavra foi dita. Senhor, a palavra é viva, eficaz e é penetrante. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós clamamos que o teu Santo Espírito que habita em nós possa iluminar o nosso entendimento e os nossos pensamentos, para termos uma perfeita interpretação da tua palavra, que o Senhor nos ensine nessa noite, e que se há algo em nós que precisa ser modificado, corrigido, para que venhamos a ser mais agradáveis a Ti, que nessa noite o Senhor fale a cada coração, que o Senhor nos mostre, e nós saiamos daqui com o Espírito disposto a colocar a tua palavra em prática, e não sermos apenas ouvintes, como diz o teu servo Tiago. Ó Deus, perdoa as nossas imperfeições, e que as preocupações do nosso cotidiano, da nossa semana, nesse momento não venham a ocupar o nosso pensamento. Que o nosso pensamento aqui nesse momento seja tão somente na tua presença e na tua voz. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E amém. O compromisso da igreja com Deus vivo. A palavra nos disse aqui, irmãos, que a igreja, como ele diz ali, como convém andar na casa de Deus, ele diz que é a igreja do Deus vivo. Nós sabemos que o povo evangélico, o povo cristão, né, o protestante, ele sabe a quem ele adora, ele sabe a quem ele cultua, ele tem plena convicção de que está servindo ao Deus verdadeiro, a um Deus vivo, a um Deus
que é todo-poderoso, onisciente, onipotente, que não falha, que não deixa nada passar desapercebido, que conhece tudo, que tem poder para tudo. Sabe que esse é o Deus verdadeiro? Eu fico com dó daqueles profetas de Baal, tinham tanta convicção naquele Baal, tanta esperança, a ponto de ficarem se cortando e fazendo sacrifício, que a irmã falou aqui sobre sacrifícios, e na hora que eles mais pediram, clamaram, o tal do Baal sumiu, não respondeu. Não é assim com o nosso Deus, amém? Amém. Isso não acontece com o nosso Senhor. Ele é um Deus que a palavra diz lá em Eclesiastes, em Crônicas 7,14, a gente conhece bem o texto, né? Que diz que se o meu povo se humilhar, mas antes ele vai dizer assim: olha, eu inclino os meus ouvidos à oração feita neste lugar, estou com os meus olhos abertos, atentos ao que vocês pedem. Viu, irmão Raquel? Ele está ouvindo, ele está atento, ele sabe, ele ouve. É esse Deus que a gente serve, é o Deus vivo. E no final do texto, eu quero trabalhar em cima desse final do texto, ele diz que a igreja do Deus vivo, eu acho que dá para vocês verem daí, né? Isso, eu estou lendo ali. A igreja do Deus vivo, ela tem uma característica importantíssima para os nossos dias, para todas as eras. Mas nos nossos dias isso se faz de extrema importância. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade, ela não pode ser de outro jeito. Ela não pode trabalhar de outra maneira. Seria como chegar na padaria e pedir pão e não ter. Eu já fui padeiro e aconteceu isso. Não tem pão na padaria. Não pode acontecer isso com a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade. Nós vamos ver aqui desse compromisso tão sério e tão importante que a igreja do Senhor deve andar. E nós vamos refletir em nós. Eu quero que você reflita em você, eu vou refletir em mim, cada um julgando a si mesmo, se nós temos vivido isso que a palavra de Deus está dizendo: ser coluna e ser a firmeza, ou em algumas traduções, o baluarte da verdade. Primeiramente, vamos falar sobre as 4 verdades absolutas. Um monte de coisa que se diz por aí. Eu disse que a igreja, esse tema é muito importante para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo hoje a era da fake news. A era onde mentiras e verdades estão completamente misturadas. E quando você ouve uma notícia, você tem que ir filtrar, porque você não tem certeza se aquilo, mesmo vindo em TV, em jornais, em mídias. Quando eu era criança, a minha mãe tinha um bar e ela escutava todo tipo de música secular, por isso que eu sei um monte de música até hoje. Eu sou até bom de ritmo, eu só não aprendo a tocar porque eu sou muito preguiçoso. Mas eu tenho uma noção muito de ritmo, de batidas, de música, de tanto ouvir música. Quando a minha mãe tinha aquele bar lá, ela escutava um cantor chamado Raul Seixas. Eu sei de cor quase todas as músicas desse cara até hoje. O cara era verdadeiro diabólico. Hoje que eu sou crente, eu sei que as músicas dele eram satânicas, né? Mas ele tinha uma música que ele dizia assim: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Quando eu era criança, eu não entendia o que ele estava dizendo com aquilo. Hoje eu entendo que a gente ouve uma notícia num jornal, numa TV, até no canal de internet que você tem lá para ver notícia confiável, você tem que filtrar, porque não se sabe mais o que é a verdade e o que é a mentira. Agora tem um site chamado boatos.com e farsas, que é para você ir lá e ver se é verdade ou não. Você tem que ver a notícia e ainda tem que ver lá no site para ver se é verdade.
Até o coitado do pastor Eli outro dia caiu, mandou um negócio lá no grupo da igreja: olha, SESC Senat está dando habilitação para jovens de 18 anos, é gratuito. Vai os meninos da igreja tudo correndo atrás. Não era verdade. Aí o pastor Eli lá no grupo: ô irmãos, me perdoe, eu recebi aqui de uma pessoa. Porque nós estamos vivendo a era das fake news. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça de ficar colocando mentira para enrolar os outros. Que graça tem isso, mas sei lá. Mas o fato é, irmãos, que em todas as gerações, as pessoas sempre vivem em busca, as pessoas têm sede pela verdade. A verdade é que liberta, a palavra de Deus diz isso. As pessoas caem na mentira e buscando a verdade. Tem uma postagem na internet que diz que grandes homens que já viveram, né, grandes líderes, inclusive Buda, Confúcio, Maomé, eles diziam: olha, eu não sei a razão da vida, olha, eu não sei qual é o caminho, olha, busquem pela verdade. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Amém. Jesus, nosso Jesus. As 4 verdades absolutas, irmãos, começam com o nosso Deus Pai. Ele é a maior verdade, que muitas pessoas muitas vezes duvidam. Você sabe que tem pessoas que se declaram ateu, né? Que não acreditam em Deus. Mas a palavra de Deus fala: olha, Paulo vai dizer, eu vou pedir para colocar esse texto aí para a gente na tela, Romanos, capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: que diz a Escritura? Não é esse texto não, perdão, acho que eu marquei errado aqui. Vamos aqui em Números, capítulo 23, versículo 4. Por favor, vou achar outro texto aí. Obrigado. Eu marquei outro texto errado também, não é possível. Encontrando-se Deus com Balaão, e disse este: preparai 7 altares e oferecei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Também não é esse texto. Estou misturando os textos aqui. Mas a palavra de Deus vai dizer em Romanos assim, ó. Porventura, Paulo vai dizer, seja Deus verdadeiro, ele fala, e mentiroso todo homem na face da terra. O que ele está dizendo para nós? Que Deus plenamente verdadeiro. Isso que ele vai dizer. E quando ele diz que é mentiroso todo homem, aí eu vou lá no Antigo Testamento, quando diz assim: Deus não é homem para quê? O que você entende desse texto sagrado? Deus não é homem para que minta. Está dizendo que a maior verdade absoluta é Deus. E abaixo de Deus, todo homem, como vai dizer lá em Romanos, se faz mentiroso. Até eu e você. Se a gente disser que não é mentiroso, a gente já está mentindo. Às vezes a gente conta aquelas, eu costumo dizer isso, mas também é pecado, né? Mentirinha branca, né? Isso, obrigado. É 3-4, né? Eu coloquei invertido aqui. De maneira nenhuma, Paulo vai dizer. Volta o versículo 3, por favor. 3:3. Quem está nesse computador que eu não estou vendo ninguém ali? Aqui, ó. Aí, esses jovens de hoje em dia é outro nível, né? Ele está ali e está conseguindo mexer na tela dali. Paulo diz assim: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ele está fazendo uma pergunta: será que Deus seria infiel? Aí no versículo 4 ele responde, põe aí, filho: de maneira
nenhuma, de forma alguma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí volta lá no Antigo Testamento, como eu falei, né? Deus não é homem para que minta. Aí eu ia falar para vocês da mentira branca. Já ouviu falar dessa história da mentira branca? O Amaro que inventa isso. Isso não existe não, tá? Números 23, 19. Tá aí, obrigado. E vocês me ajudaram aí a achar o versículo. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Quando a minha filha era criancinha, eu vou contar isso com vergonha para vocês, tá, irmãos? É a mentira do obreiro Amaro aqui. Na época eu não era obreiro, eu não sei se isso vale, tá bom? Mas minha filha pequenininha, Rafaela, sempre chatinha, ia para praia, ficava 2 horas e eu queria ir embora, ela não queria, e batia o pé e gritava, esperneava. Não sei se vocês aqui já passaram por isso, acho que já, né? Quem é pai e avô aqui? E todo dia queria ir na praia, e aquela coisa toda, e eu não me divertia, eu quero ficar mais, era uma luta para voltar para casa. Aí teve um dia que eu estava muito cansado e tinha que levar ela na praia. Aí eu falei com a Márcia, meu Deus, estou muito cansado, prometi levar ela na praia. Ela era pequenininha, eu falei, eu vou engabelar ela. Peguei o telefone fixo, naquela época eu ainda tinha, né? Hoje em dia não se usa mais. Peguei o telefone fixo e liguei. Deixa eu ligar lá pro guarda da praia para ver se a praia está aberta. E ela do lado. Alô? Opa, boa tarde, tudo bem? Ô, seu guarda, opa, tudo bom? Escuta, a praia hoje aí, está aberta? Não? Poxa vida, hein? Eu ia levar minha filha aí hoje. Vai abrir quando? Só amanhã? Tá bom, seu guarda. Obrigado, viu? Desliguei o telefone. Ou seja, eu menti para minha filhinha, para eu poder ficar um pouquinho esparramado no sofá. Por isso que o texto vai dizer, o homem é mentiroso. Nós mentimos. A gente sai ali na rua, chega na esquina, vem um mendigo, todo fedido, sujo, pega o dinheiro, a gente fala assim, não tenho. É a primeira que a gente fala, né? Tenho não. Não, a gente tem, a gente não quer dar para ele. Normalmente a gente tem um troquinho, sempre tem um negocinho lá, umas moedas jogadas lá. Por isso que o texto sagrado fala, Deus sempre é verdadeiro. Não tem como encontrar. Tiago é tão maravilhoso, né, que ele vai dizer que quando fala que Deus não muda, né, ele fala, olha, não é que ele não muda, ele não tem sombra de variação. Glória a Deus. Não entende o que é isso, a dimensão da coisa? Aí falando da eternidade de Jesus, eu falo, não é que ele é eterno, ele é o pai da eternidade. Ele inventou a eternidade. A dimensão da grandeza desse Deus, ele é a verdade absoluta. Eu falei que eram 4. A primeira é Deus, Deus Pai. A segunda, é claro, é Jesus. Amém? Amém. Eu já falei desse texto aqui hoje, João 14,6, mas tem outro que eu gostaria de ler com vocês. João 1,17. Eu espero que eu não tenha errado de novo aqui o versículo. João 1,17. Quem pode ler, por favor? Porque foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Alguém volta aí no versículo 14, filho, por favor. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Oh, Deus. coisa deliciosa. Como é bom a gente ter um Senhor que é a verdade, que não tem como a gente estar enganado, que não tem como a gente estar ainda sem a certeza de que é Ele. Como é bom, Deus. Eu conheci o ano passado uma missionária chamada Veronice, mulher incrível, mulher de Deus, está em Moçambique agora. Ela esteve na nossa região ano passado, passei com ela nas igrejas da Baixada, passou aqui em Tariri.
A Veronice, ela era freira. Ela estava num convento. A família dela colocou ela num convento. E ela ficou lá vários anos. E disse que saiu de lá com mais sede do que entrou. Buscando a verdade. E ela disse que ela saiu de lá com tanta sede, irmãos. Tanta sede, que ela começou a fazer, sabe o quê? A Márcia vai lembrar. O que ela começou a fazer? Começou a entrar em todas as igrejas que ela via na frente dela. Começou a entrar em tudo que é igreja. Eu não vou contar aqui uns detalhes que ela me contou do convento, que não convém contar aqui, tá bom, irmãos? E ela disse que começou a entrar, até que um dia ela entrou na Igreja Batista lá em Goiânia, Igreja Batista Maranata. E aí ela encontrou Jesus. Glória a Deus. Ela encontrou essa verdade absoluta, que ela se encontrou. Entregou sua vida para Jesus de verdade, sentiu o chamado para missões e agora está lá levando o Evangelho lá em Moçambique. Missionária Veronice, uma grande mulher de Deus. Quando você encontra essa verdade, quando você encontra com Jesus, você não vai ter dúvida. Você não vai se achar mais perdido. Segunda verdade absoluta, Jesus. Terceira verdade absoluta não poderia ser outra. O Espírito Santo de Deus. João 14 diz que Ele é o Espírito da verdade. Vamos ler? João 14, versículo 15 ao 17. João 14. Eu gosto muito dessa, que me lembra uma música que a minha filha canta, né? A Verônica. A palavra diz assim, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Esse Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que habita nos cristãos. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente ele recebe o Espírito da verdade. Não tem como receber o Espírito da verdade sem Jesus, ok? Você tem que receber Jesus no seu coração. Você tem que confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você tem que ter esse encontro com o Salvador, se render aos pés dele, e aí você vai receber, como selo de Deus na sua vida, o Espírito Santo da verdade. Falamos de 3 grandes verdades espirituais: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem mais uma. Antes de falar dessa mais uma, eu preciso falar para vocês: tomemos cuidado. Às vezes a verdade só tem nome de verdade. Deus não se engana com nomes. Lembra daquela historinha de escolher o substituto de Judas Iscariotes? Quando foi para ser escolhido, tinha um homem chamado Justo, tinha outro chamado Matias. Normalmente, para trabalhar no meio de crente, né, seria escolhido quem? Um homem com o nome de Justo. Mas eles lançaram a moeda e a sorte caiu sobre Matias. Estou dizendo isso para a gente entender que nem tudo que tem nome de verdade é a verdade. Nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Infelizmente tem um grupo evangélico muito forte nos nossos dias que tem nome de verdade, o conjunto Voz da Verdade. Quem não gosta do Voz da Verdade? Eu gosto, eu escuto as músicas deles, são bonitas. Mas eles infelizmente se desencaminharam por um caminho aí que fere a doutrina cristã que a gente conhece. Que não é que a gente conhece, é que ela foi revelada. E ela está aqui. E a gente confia nela.
Por isso ela, a Bíblia, é a quarta verdade absoluta. Amém? Você crê? Aqui não contém a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. É a verdade. E a gente vai ver nela mesmo. Vocês conhecem bem esse texto. João, aliás, vamos lá em Salmo 119, porque o João é bem conhecido, né? João 17, a oração sacerdotal de Jesus, a gente conhece, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus diz. Mas no Salmo de número 119, um outro texto aqui que vai falar sobre isso. Salmo de número 119, o versículo é o 160. Já está na tela. A palavra de Deus diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, santifica-os na verdade, João 17, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a gente sabe muito bem quem é o mentiroso, quem é o pai da mentira, quem é que a Bíblia fala que nunca se firmou na verdade, ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira. O pai da mentira você sabe, né? É o criador da mentira. O que foi que Deus falou, Eva? Que você não podia comer nenhum dos frutos, né? Não, Deus não falou que eu não podia comer nenhum dos frutos. Ele falou que eu posso comer de todos os frutos. Eu não posso comer do que está no meio do jardim, porque se eu comer eu vou morrer. É certo que não morrereis. Deus falou isso porque se você comer você vai ser igual a ele. O pai da mentira. Então, meus amados irmãos, essas são as maiores verdades absolutas, sem erro. Eu não falei, né? Mas a questão do Voz da Verdade é porque o Voz da Verdade não é só um grupo musical, tá bom? Eles são uma igreja, uma denominação. E aí eles desencaminharam por um caminho unicista, aonde não se dá muita importância ao Deus Pai e à pessoa do Espírito Santo. Eles enfatizam tudo completamente em Jesus, praticamente abandonam o que a gente entende como a Santa Trindade, a operação. Eles fazem uma lambança, irmãos, que é uma pena, tá? Mas aí, irmãos, o texto sagrado que a gente leu no início desse culto vai trazer para nós uma responsabilidade imensa agora. E esse é o maior teor da nossa mensagem nessa noite. Eu acho que quando você entrou aqui, você não tinha a menor dúvida de tudo que eu já falei até aqui. De que Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia é a mais pura verdade. Amém? Amém. Ninguém tinha dúvida disso aqui. Eu acredito que nem os nossos visitantes já tinham essa convicção. Mas o texto que a gente leu, eu vou pedir para o menino colocar aí agora, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, traz para mim, Amaro, e para cada um de vocês, uma responsabilidade imensa, irmãos. Se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a coluna, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E aí que entra a grande responsabilidade minha e sua. E como convém andar na casa desse Deus vivo, é somente com as verdades, é somente vivendo uma vida verdadeira, é somente vivendo com sinceridade e integridade diante desse Deus, como ele fala para Josué, como ele fala para Abraão, como ele pede para todos os seus grandes homens na Bíblia. Ele pede para mim e para você
que a gente ande na sua presença, como convém andar na casa de Deus. E você sabe, meu irmão e minha irmã, que a casa de Deus não é esse prédio. A casa de Deus somos nós. O seu Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Sabe aquela música? Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. E aí, meus amados irmãos, ele está dizendo para nós que a gente precisa andar como uma coluna e uma firmeza da verdade no mundo rodeado, cercado. Estou tentando achar uma palavra aqui, o mundo está sendo bombardeado com mentiras, com fakes, que agora o negócio está tão complicado que fica difícil, misturou verdades com mentira, o que é, ninguém sabe mais. Por isso que os grupos políticos usam tanto, né? É mais fácil para um político ele lançar mentiras contra o outro candidato do que ele falar das propostas dele. Ele ganha mais pensando no mundo político, tá bom, irmão? Pelo amor de Jesus, nós não podemos pensar assim. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser a coluna e a firmeza da verdade. A Bíblia fala, um texto que vocês conhecem bem, acho que de cor, nós somos batistas bíblicos, tem que saber de cor, né? João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A mentira aprisiona. Coitada da missionária, estava lá buscando, tateando, engatinhando, buscando Deus, querendo entender, engodada com várias mentiras. Não é possível. Eu nunca fui um católico, sabe assim, católico mesmo, mas eu teve uma fase de frequentar, né, na época de jovem. Eu vi algumas coisas assim que eu falava, não é possível, não está certo isso, né? Estou vendo o padre aqui falar uma coisa até legal, lendo a Bíblia, falando de Deus, mas aqui a gente sai, quando sai daqui, vai fazer um monte de coisas, né, erradas. Eu falava, não é possível, essas coisas não se combinam. Eu jovem, tá? 15, 16, essas coisas não se batem. Porque estava também tentando entender, tentando encontrar a verdade. O que Deus está dizendo para nós nessa noite, meus amados irmãos, é que a gente precisa viver uma vida verdadeira diante de Deus. Porque é como convém andar na casa do Deus vivo. Amém? Não é um Deus que se pode enganar, não é um Deus que se pode se esconder dele, não é um Deus que se pode esconder nada dele, nem os nossos pensamentos. Ele vai dizer para nós, vocês conhecem bem essa passagem, lá em Efésios capítulo 14, capítulo 6, versículos 14, ele vai dizer para nós, olha, quando ele fala da armadura, né, capacete da salvação, espada da fé e tal, ele fala, olha, vistam o cinto da verdade. É uma das peças da armadura do crente, a chamada armadura de Deus, né, cingidos de toda a armadura de Deus. Eu acho muito essa pregação, eu gosto muito dessa pregação da armadura de Deus, porque ele não está falando ali de roupas específicas, ele está falando de comportamentos, atitudes. A armadura de Deus são atitudes que eu e você devemos viver para que a gente esteja vestido dessa armadura. Eu gosto muito de ver pegadinha. Minha mulher que me aguenta, né? Eu fico na internet, eu gosto de ver aquelas pegadinhas, aquelas brincadeiras, aqueles trotes, eu me divirto com esses negócios. E um cara foi passar um trote para outro, usando o nome de outra pessoa.
E ele disse assim: olha, escuta, aqui é fulano de tal lugar, estou trazendo para você um recado do fulano que disse tal e tal coisa de você e que você era isso e aquilo. O camarada virou para ele e falou assim: não, você deve estar enganado. Eu conheço esse camarada que você está falando. Ele é uma pessoa de verdade. Ele nunca falaria isso. E era só uma pegadinha mesmo. Irmãos, que as pessoas possam dizer isso de mim e de você lá fora. Não. Quem? A Edilene? Não, você está enganado. Ela não faria isso. O Ranulfo falou isso de mim? Com certeza você está enganado. Porque ele não faria isso. Eu conheço. Ele é uma pessoa de verdade. Quando Deus fala para mim e para você, se cingir com a verdade, é isso, meus amados irmãos. É ser verdadeiro. É ser de verdade. É ser diferente. Porque ser de verdade hoje é ser diferente. É ou não é? É sim. É ser diferente. Que parece que a mentira, o jeitinho, a gente fala jeitinho brasileiro, a gente está sendo preconceituoso até com o nosso próprio país, né? Porque cada país deve dizer isso lá também, né? O jeitinho português, o jeitinho japonês. Mas esse jeitinho, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser cingido com a verdade. A verdade liberta, a mentira aprisiona, a mentira chama outra mentira, um abismo chama outro abismo. Eu vi aquele jogador brasileiro famoso que está preso na Espanha. Que coisa horrível, né? Coisa triste de ver uma pessoa que outro dia estava jogando uma Copa do Mundo, estava nos holofotes, está agora diante de uma coisa dessa. Estava vendo a notícia dele essa semana, ele já contou 4 versões diferentes para a história. Ou seja, ele está contando uma mentira, ele está chamando outra mentira, ele está chamando outra mentira, é uma prisão, não acaba nunca. Então a verdade é uma só. Você falou a verdade, mantenha aquilo lá e ponto final. Essa é a verdade. A verdade às vezes pode ser prejudicial para nós, mas ela liberta. Davi, quando foi pego lá pelo profeta Natan, contou aquela historinha lá, né? Da ovelhinha lá, não sei o que. Davi ficou todo enfurecido e tal. É você, rei, foi você fez isso. Davi poderia ter, ele era rei, podia mandar matar o profeta, prender o profeta, dizer que o profeta estava armando contra ele. Davi disse: olha, não tem mais jeito, você está certo, eu pequei contra Deus. E o profeta automaticamente lhes respondeu: também Deus te perdoou, você não vai morrer. A verdade liberta. Quantas pessoas que a gente conhece na Bíblia que escondeu a verdade, que mentiu, que guardou a mentira até a hora da morte? Acã, Ananias e Safira. A Bíblia fala lá em Provérbios 28:13, se eu não me engano, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Põe aí na tela para ver se eu acertei isso daí. 28:13, Provérbios. É isso aí, obrigado, filho. O que encobre as suas transgressões, seus pecados, né? Suas iniquidades, nunca prosperará. Mentira, vai guardando, vai escondendo, vai ficando. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém. Você deve conhecer a história de Davi com Batseba, quando o profeta Natan repreendeu ele. Ele foi cercado. Você também conhece a história de Acã. Viu a família inteira sendo apedrejada e não abriu a boca para dizer que tinha roubado lá o negócio. Ananias e Safira, a mesma coisa, mentindo no seio da igreja. Bom, irmão, se já é horrível você mentir lá fora, você imagina a mentira no seio da igreja, na igreja, dentro da casa de Deus, no meio da Assembleia do Senhor.
A pessoa levantar, contar uma mentira e sustentar a mentira. E Deus tem a misericórdia. Como convém andar na casa do Deus vivo, que é a igreja de Deus, baluarte e firmeza da verdade. Irmãos, nós sabemos que Jesus contou a parábola do joio e do trigo, não foi? Ele quis dizer que dentro da igreja tem crente de verdade e tem crente que não é de verdade. Só que o Amaro não sabe quem é. A irmã Dilene não sabe, o Luiz não sabe. Você sabe, Luiz? Você já fez uma lista aí, separou quem é quem? Eu acho que na nossa não fez. Amém. Ô glória. Assim esperamos. Mas tem joio e trigo. Quem é que sabe quem é quem? Quem é que vai fazer a... Só Deus. Eu e você, eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que o pastor sofre mais, né, irmã Doroteia? Pastor sofre mais, né? Eu tive a honra imensa de ser amigo do pastor Edmundo. E eu fico me pensando, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim, ser pastor? Porque a Bíblia fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas o pastor vai dar conta dele e do rebanho. É uma loucura. Quando eu for para o conselho, a primeira coisa que eu vou dizer para os pastores, eu vou falar, vocês são tudo doidos. Esse negócio de ser pastor é loucura. Você vai dar conta de si e do povo todo. Mas irmãos, Deus sabe quem são os verdadeiros. A Bíblia fala, aliás, eu amo esse versículo. Batista bíblico tem que saber de qual é esse versículo. João 4:24, que diz o quê? Que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Oh, coisa maravilhosa. Não podemos enganar ele, irmão. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder da mocidade, você pode enganar o seu pai, a sua mãe dentro da igreja, mas você não vai enganar aquele que vai fazer a colheita. Você não vai enganar aquele que vai tirar o joio do meio do trigo, que vai pegar o trigo e vai guardar no seu celeiro, como diz a palavra. Então ande na verdade diante dele. Não deixe para tentar consertar as coisas no final, porque não vai dar. A palavra de Deus diz, deixai a mentira. A palavra de Deus diz, é outro texto que você tem que saber de qual. Filipenses 4:8 diz assim, no mais, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo começa dizendo, tudo que é verdadeiro. Até o nosso pensamento precisa ser vigiado para as coisas verdadeiras. Eu tenho um filme brasileiro que eu gosto muito, eu sou nordestino, né, com muito orgulho, sou pernambucano. Tem um filme chamado Alto da Compadecida, que foi gravado lá na minha região, lá da onde eu vim, lá do Pernambuco. Na verdade ele foi gravado na Paraíba, mas é uma região bem próxima. E nesse filme tem um personagem chamado João Grilo. O João Grilo é aquele que passa o filme inteiro enganando as pessoas, mentiroso, cheio de lorota e tal. Aí ele morre e chega lá no céu diante de Jesus. E aí Jesus fala assim, o diabo começa a acusar o João Grilo, né? E aí Jesus vira para ele e fala assim, João, se defenda, chegou a hora da verdade. Aí João fala, mas Jesus, comigo era tudo uma mentira. Comigo era tudo uma mentira. Então nós não podemos deixar para querer mudar as coisas lá diante do Pai. Lá Ele vai julgar. Aqui é a oportunidade da gente andar na verdade, da gente viver a verdade, da gente pensar. Olha o texto que o menino colocou aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há louvor, se há virtude, nisso pensai. Mas Paulo começa dizendo, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Deixai a mentira
Não mentais uns aos outros. A gente poderia passar a noite aqui lendo. O texto que eu falei, de João 4, 24, coloca aí, filho. Coloca o 23 primeiro, porque o 23 tem um detalhe maravilhoso que eu gosto. João 4, 23. E a gente vai encerrar por aqui. Diz assim: a hora vem, Jesus falando com a mulher samaritana, né? A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que ele diz no finalzinho: porque o Pai procura a tais que o adorem assim. Você imagina Deus procurando alguma coisa? Deus é onipresente, onisciente, sabe tudo. Para Deus procurar, Deus está procurando eu e você uma vida verdadeira diante dele. Uma vida de verdade, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de gratidão, de louvor. Vamos falhar? Sim, toda hora, todo instante. Nós somos inclinados ao pecado e ao erro. Mas a gente pede perdão diante do Senhor, a gente confessa. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. A gente não pode querer viver diante de Deus com mentira, com enganos, com erro, ou achar que a gente está enganando Deus, que aí é o maior engano do homem, né? Engano, não, eu estou aqui, não, ele não dá para enganar o Senhor, dá para enganar o pastor, dá para enganar o irmão, a irmã, a esposa, o marido, dá para enganar o pai, dá para enganar a mãe, mas não dá para enganar o Senhor. E Ele diz para você nessa noite: viva uma vida verdadeira na minha presença, amém? Amém. Porque é assim como convém andar na casa do Deus vivo. Amém. Eu peço que vocês cubram as cabeças, eu quero orar. Eu não conheço todos que estão aqui, né? Eu conheço a maioria, mas não conheço todos. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram esse encontro com a verdade. Eu tenho 44 anos de idade e aos 20 anos de idade eu tive esse encontro com Jesus. Quando eu tive esse encontro com Jesus, a minha vida, eu me encontrei. Para vocês terem uma ideia, eu só celebro o meu aniversário no dia que eu conheci Jesus. Eu considero que aquele dia eu verdadeiramente nasci. Como diz o João 3, eu nasci novamente. E daquele dia para cá, dia 30 de novembro de 1998, eu tenho uma paz imensa no meu coração, porque eu sei que eu estou na verdade. Eu sei que eu estou no Deus verdadeiro. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eu sei que Jesus é a verdade, e o Espírito Santo da verdade habita em mim, e eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Então, se hoje, nessa noite aqui, alguém que talvez entrou aqui procurando ainda com sede dessa verdade, e nessa noite você entendeu que você precisa dessa verdade, que você tem buscado, e que você descobriu hoje que é Jesus, e que você quer o Espírito Santo da verdade na sua vida, te guiando, te ensinando, te iluminando, nessa noite eu faço um convite para você receber Jesus Cristo verdadeiramente no seu coração. Amém. Se nesta noite há alguém aqui que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para transformar e guiar a sua vida na verdade plena, faça um sinal com a sua mão onde você estiver, levante sua mão e eu vou orar por você. Eu e a igreja vamos orar por você. Alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não está nessa verdade plena, essa noite você pode mudar a sua história. Só faça um sinal com a sua mão onde você estiver e eu vou orar pela sua vida e a igreja vai orar pela sua vida. Alguém? Não tendo, continue de cabeça baixada. Eu peço que você, se você foi tocado pela palavra e você de repente disse, entendeu, olha Deus, me perdoa,
algumas coisas que eu tenho feito te desagrada e eu sei que não são verdadeiras, mas eu reconheci hoje diante da palavra que eu preciso andar na verdade com o Senhor. Porque o Senhor sabe tudo, o Senhor há de julgar todas as coisas. E nessa noite eu quero que o Senhor esteja me ajudando a caminhar com o Senhor somente com verdades. De repente você tem alguma coisa para tratar com alguém, de repente você tem alguma situação para resolver com a sua igreja, ou com a sua família, ou com o vizinho, ou com um colega de trabalho, ou com seus pais. E nessa noite você vai colocar isso diante de Deus. Só o irmão Amaro está olhando aqui, você pode fazer um sinal, eu vou orar pela sua vida. Alguém que você hoje foi tocado pela palavra e disse, olha, eu gostaria que orasse pela minha vida, eu preciso consertar algumas coisas, eu preciso andar na verdade com o Senhor. Alguém, faça um sinal. Amém. Mais alguém? Faça um sinal, eu vou orar pela sua vida. Assim como eu coloquei a vida da irmã Raquel nas minhas orações, constantemente, eu vou colocar a sua também. Mais alguém? Olha, Amaro, ora por mim também, eu preciso acertar algumas coisas, eu não quero levar essa mentira para frente, eu não quero chegar lá e ser pego de surpresa com meu Deus, Ele é a verdade. Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Amém, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, assim como essa chuva que cai, é certo que Jesus voltará. Amém. E nós, ó Pai, como igreja, precisamos estar preparados a todo instante, porque pode ser neste momento, pode ser ainda hoje, mas não sabemos o dia nem a hora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver diante do Senhor uma vida íntegra, uma vida que apraz ao teu coração, uma vida que o Senhor possa dizer como o Senhor disse de Jó, não há homem como ele na terra. Uma vida que quando o Senhor olhe, como a tua palavra diz que o Senhor procura tais adoradores, o Senhor possa olhar para nós. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar batalhando pela fé que uma vez foi entregue pelos teus servos. A fé tão somente na obra de Jesus Cristo. Nós possamos continuar nesse Deus verdadeiro que é a vida eterna. Amém. Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando essa igreja, Senhor. Teu servo Eduardo, Senhor, a sua esposa Aline, Senhor. A Pai, agora também Luciana, Pâmela, Senhor, papais também. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, ó Deus. As pessoas que têm trabalhado aqui, têm feito essa obra, aqui na igreja local, nas congregações, agora também apoiando Itariri, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as suas vidas, dá saúde, recuperação, tranquila, Senhor, perfeita. Continua abençoando a tua serva Doroteia, continua abençoando a Edilene, toda a família Aguiar, todos os obreiros, os irmãos que têm servido aqui, a diretoria dessa igreja, o tesoureiro que foi citado aqui, cada um deles que tem se empenhado, líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes dos homens, todos os ministérios, todos os departamentos. Essa igreja continue sendo o baluarte e a firmeza da verdade. Essa igreja não vem da verdade, porque a verdade ela é caríssima, Senhor, ela é preciosa. A verdade continue prevalecendo aqui, que é a tua palavra. Essa igreja continue firme na tua palavra. É assim que eu oro, Senhor. Agradecendo pelo Senhor, por habitar em nós, por nos iluminar, por perdoar as nossas imperfeições. Agradecendo por tudo, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se dá tempo, qual é o horário aí, gente? Cadê o relógio daqui? Não tem relógio? Já passou do horário? Dá tempo. Dá tempo de louvar? Pode? O irmão vai ficar bravo comigo. Está chovendo, vocês não podem sair correndo, né? Vamos louvar com aquela música que eu pedi para as meninas ali me ajudar. A Angélica, Ingrid, a minha esposa.
Quem é os meninos do louvor aqui? Quem é? Precisa de uma voz masculina aqui, Edilene. Põe uma voz masculina aqui. Não temos. Não tem? Então é você. Vem, Edilene. A Edilene no louvor não tem pra ninguém, né? Eu quero encerrar com essa música. Eu fiquei vendo vocês louvar. Eu fiquei com vontade de louvar. Essa música fala de uma certeza. Que o Salmo 23 fala no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirá. Amém? Você tem convicção disso? Que Deus, com a sua bondade e a misericórdia, estará sempre com você? Então eu vou pedir para você louvar junto com a gente também. Tá bom? Vem, meninos, vamos me ajudar aqui. Tem microfone para todo mundo aí, não? Tem. Irmãos, eu não sou muito de cantar não, tá? Mas eu gosto, mas eu não sou a voz assim, tá bom? Mas eu gosto. Então, a gente vai pegar o clima e finalizar esse culto com essa grande bênção. Finalizar não. O irmão Luiz depois vai finalizar com a divisa. Qual é? Uma música conhecida, eu peço que vocês coloquem de pé e louvem junto com a gente. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá. Salmo de número 23, o versículo de número 6. Bondade me seguirá essa? Essa mesmo. Vem cá, Edilene, vem nos ajudar aqui. Tô aqui, só uma coisa. Quando a Edilene canta mesmo, bota a voz pra fora, né? Ela não tem dó mesmo. É isso aí, Edilene, vem pra cá. Vou mandar sua carta pra você lá e pra Itanhaém lá. Vai me ajudar lá. Ô glória. Não, é o playback, não é o playback? É o playback, filha. É, põe no playback. Vem aqui ajudar você. Né? Eu te conheço, né, pra cá? Vai ser no playback. Eu mandei pra Angélica. Certamente, irmãos, que a bondade eu gosto muito quando esses músicos cristãos, eles pegam um texto da Bíblia para fazer a base da canção. Isso me deixa maravilhado, porque é a palavra de Deus cantada. E isso é o que a Bíblia diz, que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá. Amém? Deus aqui é
pode se assentar no meu lado, irmãos. Cantarei. Saia daqui com o seu coração transbordante de louvores a esse Deus, amém? Cantando a bondade e a misericórdia de Deus que nos segue. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos recitar nossa divisa. 1, 2, 3. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17. Amém. Que Deus nos leve de volta aos nossos lares em paz e nos dê uma semana de bênção e paz em nome de Jesus. Amém.